graça e a paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha em mais uma aula de EBD. Nós estamos estudando os atributos do Senhor. E eu tenho a honra, eu digo mesmo a honra, de estar aqui para nós estudarmos, compreendermos um pouco mais e literalmente nos inebriarmos com o atributo de Deus mais lindo ou tão lindo quanto Deus ser amor. Deus é santo. O Senhor nosso Deus, aquele que nos criou e nos formou no ventre de nossa mãe, ele é santo. E a sua santidade é um convite para que nós nos tornemos parecidos com ele. Quando eu fui convidada para estar aqui nesse dia e a irmã Leda me comunicou qual era o tema, eu fiquei assim literalmente em temor e tremor. Até porque quando eu olho para todos os textos que me falam da santidade de Deus, eu vejo a minha pequenez, o quanto eu não sou nada, o quanto eu sou falha e o quanto às vezes eu estou tão distante da santidade do Senhor. E quando Ele me diz que eu devo ser santa, aí vem aquelas reflexões. Olha, te digo sinceramente, minha irmã e meu irmão que estão aqui na EBD, que se nós contemplássemos diariamente a santidade do Senhor, eu penso que nós viveríamos uma vida muito melhor, muito mais feliz, porque reconheceríamos o que Ele é em nossas vidas. Quando nós olhamos aqui para a lição e nos vemos diante de Levítico 11, versos 44 e 45, dizendo assim: pois eu sou o Senhor de vocês, consagrem-se e sejam santos como eu sou santo. Não se tornem impuros como qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos como eu sou santo. A santidade como estilo de vida deveria ser literalmente o nosso feijão com arroz. Estilo de vida. Quando chegassem para você e perguntassem assim: Maria, qual é o seu estilo de vida? Sou santa, porque o meu Pai Celestial é santo. Sabe, isso é profundo. Isso não é uma frase a mais. Isso não é uma gíria da juventude. Isso é a grandeza do nosso Deus se revelando para conosco todos os dias. Porque desde sempre, desde a eternidade, o Senhor é santo. Quando nós olhamos para Isaías, eu preciso me reportar a Isaías, e ver quando ele diz no templo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Meus irmãos, Deus só se relaciona conosco nessa base, santidade. Hebreus 12, 14 vai nos falar disso. É na santidade dele. Deus não se relaciona conosco como sendo igual a nós. Ele é santo. Santo, que todos nós sabemos, significa ser separado. Se nós falamos, somos santos, somos separados do Senhor. Mas existe um outro sentido para isso e eu quero falar com você já no início desse nosso encontro. Que Deus, sendo santo, ele não tem relação com o meu pecado. Ele não me induz, ele não se alegra, ele não quer. Deus é puro, é santo. Isso é muito certo. E ele está acima de todo pecado, de toda maldade que nós vivemos praticando. Por isso, sendo santo, ele é separado de nós pecadores. Ele está em nós, mas ele não é qualquer um de nós. E muitas vezes, nos nossos pensamentos, nas nossas elucubrações, nós começamos assim a nos sentir igual a ele. Ei, parou. Ele é santo. E diante da santidade dele, eu garanto uma coisa: não tenho forças para permanecer de pé. Porque é tremendo demais.
Muitas vezes, ao observar a caminhada da humanidade, eu fico assim olhando que nós perdemos de vista isso. Nós trouxemos Deus para tão perto de nós, mas para tão perto, que o colocamos igual a nós. E ele não é igual a nós. Ele é santo. E isso deveria me maravilhar, por eu ter sido escolhida para ser igual a ele. Isso deveria fazer o meu coração pular de alegria, me exaltar. Sabe aquela história? Quando o coração bate mais forte, acelera. É isso. Porque o meu Deus é santo. E sendo santo, ele me ama. E me chama a estar em comunhão com ele. Consegue me compreender? Você é capaz de parar aí agora na tua sala e refletir, fechar teus olhos e tentar perceber a santidade do Senhor? É tão grande que às vezes a nossa mente não consegue alcançar. Literalmente, quando, a gente vê na Bíblia as pessoas que diante da glória de Deus caíram, se prostraram, é a mesma coisa quando a gente para contemplar profundamente a santidade do Senhor. Transcende o nosso pensamento, transcende o nosso corpo, transcende o nosso ser. Não é uma fichinha que a gente pega, não é um ídolo que a gente vê e adora, não. É muito maior, é muito maior. E talvez por ser tão grande, muitas vezes nós nos pegamos não captando, não nos conectando. E às vezes continuamos vivendo em pecado, porque não reconhecemos a santidade do Senhor e não reconhecemos que Ele quer se relacionar conosco em santidade. Quando eu adentro ao Santo dos Santos, eu preciso deixar para trás tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que é pecado. O Espírito Santo se revela a nós e ele me mostra o que em mim não está coerente com aquilo que eu digo acreditar. Deus Santo, na sua ira, ele se irrita com aquilo que nós fazemos e nos afasta dele. Não tem como falar de santidade de Deus e não refletirmos nas nossas limitações. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e ele. Não fosse o amor infinito de Jesus na cruz do Calvário para nos resgatar, certamente todos nós já teríamos sido consumidos. Não estaríamos aqui. E o Senhor, em sua santidade, em sua bondade, ele continua caminhando conosco, nos dando oportunidades diárias de nos reconectarmos com ele para vivermos a vida que ele quer para nós. O nosso autor da lição, ele faz uma colocação que eu considerasse muito importante e eu quero estar compartilhando, que mesmo antes as adversidades que a gente enfrenta, nós não podemos esquecer a santidade de Deus. E aí a gente vai lá, eu separei esse textinho aqui, vamos lá no Salmo 77, eu vou ler aqui alguns versículos para que você possa perceber, mesmo na adversidade, o Senhor está ali, ele está com a gente. Mesmo que os seus nervos fiquem zerados, mesmo que às vezes o medo tente te impedir, não perca de vista a santidade. Não perca de vista que o Senhor está conosco. E aí o Salmo 77, nós lemos assim: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. E aí vem no 3. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita, o meu espírito pergunta.
E aí vem uma série de perguntas, mas também vão vir as respostas do salmista. A importância de eu olhar e no meio do meu sufoco, eu sabendo que Deus está, eu não perco o foco. O meu olhar é para Deus, o Deus Santo de Israel. Sim, eu estou aqui na minha pequenez, na minha limitação, no meu problema, enfrentando doenças, enfrentando desemprego, enfrentando essa pandemia que ainda está nos incomodando, mesmo já tendo vacinas. Mas o meu Deus, eu não perco os olhos dele. Em sua santidade, ele continua a cobrir a terra, ele continua a olhar para nós. E o salmista, ele coloca as perguntas que eu também poderia estar colocando hoje. Ele coloca as questões diante do altar. E muitas vezes, o que pode acontecer? Você está vendo o problema, está falando com o vizinho, está repetindo o que fala o repórter da televisão, mas às vezes você também não está conseguindo colocar essa situação para o Senhor. Na grandeza da sua santidade. É preciso fazer isso. E aí, quando o autor coloca aqui, né? O Senhor rejeita para sempre e não será mais favorável? Claro que não. O Senhor, ele traz respostas, né? Todas as respostas estão além de um simples sim ou não. Sabe o que significa? Que nem a minha inquietação, meus problemas, Deus não vai deixar de ser santo. Não vai deixar de ser santo. Recentemente eu perdi um amigo para o Covid. Ele me doeu muito, muito. Colega, parceiro do Escolhas, uma pessoa interessada no bem do próximo, uma pessoa que amava e temia ao Senhor, com uma família bem constituída. E foi um dos nossos também que se foi. E aquilo te dá uma sensação de perda, mas você olha para o alto e diz: tu és santo, tu és soberano, tu estás acima de todas as coisas. E em tua santidade, tu não pecarias. Esse era o melhor destino para ele agora. Consegue me entender? Na santidade de Deus não cabe erro. Não cabe erro. Na santidade de Deus não cabe falha. Na santidade de Deus não cabe mentira. Há quanto tempo você não tem refletido sobre Deus é santo? Talvez você tenha refletido sobre Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é soberano, Deus é onipresente, onipotente, Deus é perfeito. Mas a santidade, essa santidade é pureza. Não tem mácula no Senhor. Deus não é pecador como a gente. Deus não gera pecado como nós geramos. Em Deus não há teimosia, não há desobediência. Em Deus existe existência e santidade. Isso é pleno demais. Talvez para o entendimento de muitos. Talvez alguns falem assim: mas Joana, que tudo é isso? Não, minha irmã. Santo. Santo. Não há pecado no Senhor. Tudo que Ele faz, tudo que Ele decide é perfeito. A maneira conforme Ele conduz é perfeita. E ainda que a gente pegue um atalho e se aparte dele, Ele vai lá e nos busca novamente. É santo o nosso Deus. O Salmo 77:13 é quando diz assim: teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Ele é santo. E nos caminhos dele a santidade. E para onde ele te conduz é para ser santo como ele é santo. Não é para você ser santo do seu jeito, não. É santo ao jeito dele. Até porque a palavra dele existe para nos mostrar qual é o caminho de santidade. Para nos mostrar o que alegra o coração de Deus. É importante que você sempre se lembre disso. O Senhor te chama a viver em santidade. E para viver em santidade é preciso apartar-se do pecado. É preciso largar o pecado lá bem longe da tua porta.
E será que você está disposto a viver assim? A santidade de Deus enche a mim e a você de temor e de reverência. É aquela sensação de se curve, tira os calçados, se prostre diante da santidade de Deus. Em alguns momentos de louvor, nós temos essa sensação de que a glória de Deus enche o templo local onde a gente está. E esse local pode ser o templo, pode ser a sua casa, o seu quarto, o local em que você está em adoração. Você percebe isso. E quando aquela glória te enche, né? Aquela sensação de que algo diferente está te acontecendo. Sim, Deus se torna palpável. Assim como Deus é palpável no rosto do sofredor que eu encontro na rua, Deus também é palpável nesse outro momento de contemplação. É o mesmo Deus, mostrando sua face e dizendo: vem comigo, achega-se a mim. Nós precisamos nos achegar cada vez mais ao Senhor. Muitas vezes eu faço questão de frisar para as pessoas: quer saber o que precisa melhorar? Invoque a presença do Espírito Santo em sua vida. Aproxime-se de Deus. Quanto mais você for se aproximando, se direcionando para Ele, mais Ele vai te revelando aquilo que precisa ser modificado. E Ele vai te ajudando a arrancar todos os carrapichos que talvez estejam agarrados na sua roupa, no seu coração, nos seus pezinhos, sei lá. Mas Ele vai fazendo isso, porque Ele quer você cada vez mais semelhante a Ele. E para se assemelhar a Ele, é preciso tornar-se santo. Conseguiu? Pegou a visão? Exatamente isso. Ser santo, conforme Ele nos convida, é também, e mais do que nunca, o quê? Ir se purificando pelo caminho. Nós somos salvos em Cristo Jesus. E a nossa salvação, ela ganha num único ato. Mas a nossa santificação, para irmos nos assemelhando, para termos a mente de Cristo, para termos o pensamento que o Senhor quer e vivermos de acordo com aquilo que Ele deseja, é uma caminhada, é um processo que alguns constroem de maneira mais rápida porque são mais obedientes. Outros demoram um pouco mais porque ficam resistindo, e viver na própria carne é muito saboroso, eu não vou negar. Quando eu faço tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, sem precisar obedecer. Mas acontece que o sucesso da caminhada espiritual está exatamente em obedecer a Ele. E a vontade de Deus, muitas vezes, não está batendo com o que você está querendo, não. O que Ele quer é santidade, intimidade, responsabilidade. E aí você quer fazer a tua vontade, que é ficar na praia, não ter compromisso com ninguém, não quer estudar a Bíblia, não quer meditar. Quer fazer o que te dá prazer. Dar uma voltinha no shopping, tomar café, encontrar os amigos. Andar sem máscara muitas vezes. Ainda não acabou a pandemia, tem que andar de máscara. Tem que manter distância. Mas a gente quer fazer aglomeração. Sabe aquelas coisas que às vezes você vai contra a lei do homem? Muitas vezes você também está indo contra a vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus nos resume os mandamentos numa amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, está bem resumidinho nas palavras dele, a gente fica, né? Quem é meu próximo? A gente faz um monte de pergunta para não ter que amar. Aí a gente está em desobediência. São só 2 mandamentozinhos. Mas eles resumem toda a lei. E nós, às vezes, evitamos cumprir. Queremos amar quem a gente simplesmente gosta, quem faz o que eu quero. E não é para amar só quem faz o que eu quero. É para amar a todos. Lembra do samaritano? Quem é o próximo daquele homem? Aquele que o cuidou. Daquele que estava caído. Me entende? É muito sério, irmãos. Mas, ao mesmo tempo, não seria tão preocupante se nós quiséssemos ser obedientes. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós repetimos isso até para os nossos filhos e netos. Mas muitas vezes nós que já somos adultos,
Eu sei que na nossa igreja nós somos um bom número de pessoas adultas, pessoas na melhor idade. Nós ainda relutamos em obedecer ao Senhor, em fazer exatamente o que Ele quer. Você sabe exatamente qual a vontade do Senhor para a sua vida? Mesmo aos 90 anos? Sabe o que Deus quer fazer, o que Ele quer operar? Deixa Deus te usar. Deixa. Porque quando Ele conseguir te usar, Ele vai te assemelhando cada vez mais àquilo que Ele é. E isso é importante. Porém, é muito importante também eu lembrar para você que a santidade é uma herança a ser deixada a nossos filhos e nossas filhas. Salmo 78, de 1 a 11. Deixe-me localizar aqui, porque ele já está pertinho, é o salmo seguinte. E eu me lembro que numa das aulas de EBD que eu já dei, quando eu falava de filhos, eu me lembro de ter falado sobre esse salmo e a importância do verso 4. Mas eu vou ler do 1 ao 6. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. E ainda dirá o 7, então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Vamos lá ao mandamento que a gente está meditando hoje? Pois eu, Senhor seu Deus, eu, Senhor Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. É a essa voz que eles vão atender. E é esse mandamento que eles vão obedecer. Mas a próxima geração só saberá que deve viver em santidade se a nossa geração, que está aqui agora, contar a elas que Deus é santo. E que na santidade o pecado não faz parte da mesa de alimentação. Não dá. Então eu preciso ensinar a essa próxima geração, para que essa geração conte a próxima geração, e a próxima conte a outra, até que Jesus volte para nos buscar. Nós precisamos contar quem é o nosso Deus, e o nosso Deus é santo. E é responsabilidade minha e é sua. Ensinar a criança que diante de Deus ela deve literalmente se curvar. Ela deve literalmente adorar. Ela deve reconhecer a santidade do Senhor e a sua plenitude. Deus não é coleguinha para a gente brincar de videogame. Deus não é amiguinho para eu jogar futsal na quadra. Deus é santo. Poderosamente santo. Infinitamente santo. Mas tão santo, que em sua santidade ama o ser humano. Deus é tão santo que ele gera vidas diariamente. Deus é tão santo que ele salva vidas a todos os instantes, em todos os lugares da terra. Deus é santo. E em sua santidade, ele se manifesta em amor sobre as nossas vidas. A santidade se revela em amor. Porque o amor é puro. O amor, ele faz com que o outro seja mais forte. É o amor que também gera vida. E é pela santidade do Senhor que ele também é amor
e vem até nós. A minha mente se torna pequena demais para compreender isso, mas o meu coração se alegra e se dilata ao contemplar a santidade. É muito profundo. Essa palavra estava faltando. É muito profundo. Não é uma piscina rasa, mas é a profundidade de um oceano. A santidade de Deus, ela envolve tudo. Ela nos envolve, ela me envolve. Ela está te envolvendo aí agora. Basta você perceber. Basta você desejar viver uma vida mais purificada, mais distante dos disse-me-disses, dos preconceitos, dos ódios, das raízes de amargura que muitas vezes se carrega. A santidade de Deus não combina com o julgamento do próximo. A santidade de Deus combina com dar oportunidade ao próximo. A santidade de Deus não combina com desprezo. A santidade de Deus combina com acolhimento. A santidade de Deus, ela não combina com a idolatria e nem com a feitiçaria. A santidade de Deus combina com a verdadeira adoração a Ele, no reconhecimento da sua presença no meio de nós. Talvez você fique se perguntando, mas os profetas, mas os juízes, mas a antiguidade, as pessoas tiveram experiências sensíveis com Deus. Elas tiveram. E nós podemos ter agora. Basta que eu deseje. Quanto mais eu me afasto do pecado, quanto mais eu rejeito, quanto mais eu luto para deixar ele bem longe de mim, mais eu vou tendo essa presença sensível do Senhor na minha vida. Essa santidade começa a me envolver. E eu gosto muito de ter como referência quando o profeta passa, né? E as pessoas dizem, ali vai, lá na passagem de Eliseu e a Sulamita, né? Ela diz, não, ali vai um homem de Deus. É isso. Um homem e uma mulher de Deus são reconhecidos pela santidade de vida que levam e que as pessoas percebem no seu agir. É importante que você queira ser assim. Uma pessoa que, ao passar, pessoas que te desconhecem, que nunca te disseram bom dia ou boa tarde, elas sabem que ali vai um homem, uma mulher de Deus. Reconhecem, mora no mesmo prédio, mora na mesma rua. E as pessoas sabem o quanto você exercita as virtudes cristãs. O exercício da virtude cristã me afasta do pecado e me dá uma vida de santidade. Eu vou me santificando nesse exercício. Na prática da hospitalidade, na prática da honestidade, na prática da verdade, na prática do acolhimento. E isso vai revelando a quem está no meu entorno que eu sou uma pessoa de confiança, que eu sou uma pessoa diferente das outras, que eu tenho um modo de falar, um modo de conduzir. E elas começam a perceber Deus que habita em mim. Mas Deus vai ocupando cada vez mais espaço em mim à medida que eu vou me dispondo a viver longe do pecado. Deus não vai habitar num vaso sujo. Quanto mais eu me aproximo dele e vou deixando as minhas cargas, as minhas tolices, as minhas mesquinharias para trás, mais ele pode ir ocupando todo o meu ser. E a minha mente vai se transformando na mente de Jesus Cristo. Amém? A minha vida com o Senhor, quando eu reconheço os feitos dele na minha vida, eu vou ser uma pessoa mais grata. E a gratidão por tudo que ele faz. Tudo que ele oferece.
eu vou viver muito mais, sabe, em fé e em confiança. Eu vou viver a esperança, a restauração, a sabedoria. E aí eu vou lá para o Salmo, vou pegar o versos 11 a 21, continuando o texto que eu tinha parado, para que você possa perceber a atitude de gratidão. Porque o Salmo 78 é um grande rever a história. E aí no verso 11 ele diz assim: esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Teve uma geração que fez isso, ainda tem uma geração que ainda faz. Ele fez milagre diante dos seus antepassados na terra do Egito. Quem não lembra aí no relato da Bíblia de que o povo atravessou o mar a pé enxuto? Né? E o verso 13 vai dizer: dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Agora, os irmãos, tentem imaginar aquela geração que estava lá, que atravessou, quando contava a geração seguinte, o modo conforme contava. Era diferente. Porque eles contavam com brilho nos olhos. Porque eles tinham experimentado aquilo. Então, quando nós aqui, que estamos aqui, formos contar aos nossos netos, bisnetos, devemos contar os feitos do Senhor na nossa vida com esse mesmo brilho nos olhos, com essa mesma alegria. Porque eles vão compreender a santidade do Senhor, os livramentos do Senhor, a presença do Senhor. Quando eu for falar, eu vou falar dessa minha presença quando eu vou ao templo e como é maravilhoso louvá-lo com a congregação. Para que a nova geração também tenha prazer em congregar. Eu posso congregar pela internet? Posso. Mas estar junto com meus irmãos na casa do Senhor não tem preço. Eu preciso contar isso às outras gerações. Eu preciso contar das vezes que Deus me livrou. Para que eles percebam que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho também agiu na minha vida hoje e que vai agir na vida deles amanhã. Eu preciso abrir a minha boca e cantar e contar as maravilhas do Senhor. Mas contar vibrando, não é contar assim. Sabe, meu filho, um dia o Senhor operou na minha vida. Ah, não. Ele não vai se convencer. Ele vai achar que Deus é triste, Deus é chato. Mas se você contar para ele entusiasmado os milagres que o Senhor já fez, os olhinhos da tua criança, do teu adolescente, vai brilhar tanto quanto os seus. Ele vai acelerar a pulsação de alegria. E esse sentimento de empatia que ele vai desenvolver com você que está contando, ele vai contar para os filhos dele. E ele vai contar assim: a minha mãe dizia, o meu pai dizia, a minha avó me contou. Sim, a tua experiência vai ser experiência para ele. Por isso nós temos que contar às próximas gerações. Contar e cantar as maravilhas do Senhor. Mas eu também contarei e cantarei que o Senhor é santo e ele não se agrada do pecado. Eu tenho que fazer isso. Porque não adianta eu dizer para o meu filho apenas que Deus é santo e deixar o meu filho numa caminhada errada. Ele pode até não gostar do que eu digo, mas eu preciso, sabe por quê? Porque a santidade do Senhor não vai se mancomunar com os erros do meu filho e da minha filha. E no fim das contas, todos nós vamos chorar. Porque se eu choro quando meu filho e minha filha erram, estão sofrendo, imaginem um Senhor que ama muito, muito mais do que a gente. O Senhor deu o Espírito que habita esse corpo que foi gerado dentro de mim. Espírito é importantíssimo. Sem o Espírito, não teria vida. Então nós precisamos contar, nós precisamos mostrar com vida, com alegria, tudo isso para a próxima geração. E para essa geração que está aqui ao nosso lado. Contar para as crianças que o nosso Deus fendeu a rocha no deserto e que fez brotar água. Você já imaginou você ir lá e bater na pedra e sair água? Eu não consigo fazer isso não, eu só consigo abrir a torneira. Eu acho que você também. Mas brota água. Então o Senhor faz brotar rios de água viva dentro de nós.
Então eu preciso contar isso com alegria. Pensar que o Deus de Israel, ele prepara a mesa no deserto. Pensar que o Senhor, ele unge a nossa cabeça com óleo para nos trocar nossas vestes de cinza por vestes de alegria. Eu preciso contar isso. O Salmo 78 nos conta a história do povo de Israel todinha. Conta lá que Deus mandou um maná no deserto, Deus mandou codorniz, Deus mandou tudo. E isso fez com que o povo tivesse intimidade com o Senhor. Mas mesmo tendo experimentado tudo isso, teve gente que fugiu da raia. Então nós necessitamos recordar, né? Nós precisamos ter sabedoria para a gente olhar para o passado e aprender com ele. Nós temos que aprender de tudo que Deus fez e de tudo que ele faz, para que a gente possa continuar caminhando. Porque aquele povo lá que saiu do Egito, sim, nossos irmãozinhos do Egito, né? Olha que povinho maravilhoso. Em pouco tempo eles reclamaram. Mas Deus abandonou? Não. Deus não abandonou. Deus nos abandona? Ainda que seu pai, ainda que a sua mãe te abandone, eu, o Senhor, não te abandonarei. É isso que ele nos fala. Sabe por quê? Porque ele é santo. E um outro detalhe, Deus não é homem para que minta. Ele diz que permaneceria conosco e ele permanece. É a santidade de Deus, ele não mente. O que ele prometeu, ele está cumprindo, ele vai continuar fazendo. E é nessa santidade que eu vou me inspirar. E é para essa santidade que eu quero ver. Senhor, eu não quero mentir nunca. Senhor, eu quero ser honesto em todas as oportunidades. E se em algum momento eu falhar, Senhor, me faz reconhecer e me faz voltar e recomeçar o caminho. Me traz o arrependimento. Meu Deus é santo, mas não existe muro entre eu e ele, porque o Senhor Jesus Cristo me permite alcançá-lo. Santidade, grandeza do Senhor, que continua me ouvindo. Eu gosto muito do Salmo quando ele diz que Deus se inclina. Você já imaginou Deus, grandão, Senhor de tudo, se inclinando para te ouvir? E te ouve e te atende? É porque ele é santo. Então ele vem até nós. Sabe por quê? Ele quer nos ver transformados. Ele quer nos ver santo conforme ele é santo. O maior desejo de Deus, falo isso com muita convicção. O maior desejo do Senhor é que nós sejamos santos, conforme ele é santo. E isso é grande. Eu olho para isso e eu digo para você que está me ouvindo. Treme as minhas perninhas. Treme. Olha que eu sou grandinha, mas treme as minhas perninhas. Pensar que o meu Deus me quer nessa intimidade com ele. Pensar que o desejo dele é que eu esteja em comunhão constante, abundante, junto a ele. Por isso que nesse corpo não é possível. A gente faz essa passagem para em espírito alcançarmos ele. Não dá, com o peso desse corpo não dá, porque é grande demais o Senhor. Mas existem algumas pessoas, isso eu não vou negar, que vivem uma vida tão linda, tão íntima com o Senhor. E são exemplos para nós no dia a dia. Eu conheço vários. Eu nem vou negar, porque eu conheço várias pessoas de vidas maravilhosas. Pessoas que procuram andar no caminho do Senhor, viver os desígnios de Deus para a vida da gente. Mas eu ainda quero te falar uma coisinha que eu anotei aqui. Tem um monte de papelzinho. Que o Espírito Santo, quando ele opera em nós, né, e ele vem, e aí eu digo assim, Senhor, eu quero viver uma vida santa. Quando a gente se batiza, essa é a promessa, quero viver em santidade. Aí o que acontece? Aí eu começo a dar umas rateadas. Mas se eu olhar para 1 Coríntios, no capítulo 2, eu vou abrir aqui,
porque ele é muito assim, nos ilumina nessa caminhada, né? Que a gente está falando aqui hoje, de vivermos em santidade. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Em diante. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espiritual. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Desenvolver em nós a mente de Cristo é fundamental para que nós vivamos em santidade. Ora, se eu até ontem pensava que eu podia jogar no jogo de bicho, façamos de conta que seja isso, quando eu vou conformando a minha mente à mente de Cristo, eu vou compreendendo que o meu destino está nas mãos do Senhor. E aí, esse pecado de ficar apostando, de ficar colocando a minha confiança fora das mãos do Senhor, eu vou me afastando dele. Então eu vou me aproximando da santidade de Deus e vou deixando para trás as atitudes, porque a minha mente vai se modificando. Por quê? Porque a mente, eu estou falando da mente, porque às vezes o meu corpo, o meu coração, ele tem aquelas inclinaçõezinhas que não agradam ao Senhor. Mas a minha mente, quando eu busco ter os pensamentos segundo o que o Senhor Jesus Cristo quer, eu começo a dizer ao meu corpo, não pode. E aí existe a luta entre a carne e o espírito. Por quê? Porque a minha carne quer fazer algo e o meu espírito diz, não posso, não devo, não quero, não farei, sim. E aí a minha mente vai dominando o meu corpo e eu vou tendo uma mente conformada a Cristo e vou me aproximando da santidade que o Senhor quer de mim. Não é algo do outro mundo, é algo desse mundo. Mas eu preciso desejar ser santo como o Senhor é santo. E aí eu vou lendo a Bíblia e eu vou aprendendo da Bíblia. Ainda que o autor tenha vindo pontuando toda a lição, né, em textos do Antigo Testamento, nós olhando para o Novo Testamento, vamos encontrar, se eu não me engano é Tiago 4:8. Vamos lá, a gente vai entender isso aqui. Para que eu possa vencer, eu preciso, é claro, né? Aprender direitinho. Porque no texto antigo, numa outra versão, diz assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outras. E na NVI diz assim, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. É isso que eu estou dizendo aqui, tá? Eu vou buscando, vou conhecendo a palavra e vou corrigindo os meus pecados, vou largando eles para trás. Então aí eu vou chegando mais, vou largando, vou chegando. Então assim, quando eu vou me aproximando de Deus, e Deus é santo, olha só, faz de conta, Deus está aqui, nessa minha mãozinha, tá? E eu vou me aproximando, a luz dele vai me iluminando mais ainda. Eu vou me assemelhando, até que uma hora, na plenitude dos tempos, nós nos faremos um com ele. Fantástico isso. É maravilhoso demais. Saber que a santidade é um processo qual eu posso andar mais rápido ou andar mais devagar também.
Mas é claro que quanto mais eu vou experimentando isso um dia após o outro, minha irmã, meu irmão, eu não quero outra vida, não. Eu quero todo dia dar um passo a mais na direção da santidade do Senhor e da santidade que Ele deseja para mim. Porque Ele, querendo o meu bem, Ele não deu Jesus por mim e por você? Então a minha mente não tem que se transformar a mente de Cristo? E eu não vou ficando mais próximo em santidade? Esse é o processo natural. Esse é o processo que Deus sonhou para nós, para mim. E aí eu não posso fugir disso. Não, Joana. Pode. Tem gente que foge. Não vamos mentir. O certo é que a gente queira se aproximar mais e mais do Senhor. Mas também é possível como aqueles que reclamaram no deserto. Então hoje também tem quem reclama no deserto. Tem quem ache que não tem pecado, que tudo é lícito e tudo me convém. Não. Conformar a minha mente, a mente de Cristo, vai ser eu compreender. Isso está de acordo, isso não está de acordo. E eu devo ver de acordo com aquilo que está na palavra. Eu não posso pegar o evangelho e colocá-lo do meu jeito. Sou eu que me coloco dentro daquilo que o evangelho me propõe. Eu não posso dizer algo diferente disso. Porque existem pessoas hoje por aí dizendo que uma série de coisas na Bíblia não estão de acordo. A Bíblia é a palavra de Deus e nela eu confio. E por ela eu ando. Se eu começar a questionar todos os textos, daqui a pouco eu não vou mais obedecer. E a obediência é caminho da santidade. Não tem como eu me aproximar da intimidade do Senhor vivendo em desobediência. Eu vou sofrer, eu vou pagar um preço muito alto. Eu posso andar até um tempo a meu bel prazer e achar que eu sou feliz. Mas num determinado momento, dentro de mim, vai haver um buraco infinito, porque eu não terei mais a presença do Senhor. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos buscar cada vez mais viver em obediência ao Senhor. E qualquer pecado, o menor que seja, me perdoe, mas é traição nossa, é ingratidão nossa. É triste a gente ter que dizer isso. Mas o nosso Criador, ele nos quer obedientes. E nós devemos viver isso. Como é que a gente pode pegar isso de maneira prática, né? Eu vou deixar aqui alguns pontos que eu acho que pode nos ajudar a viver em santidade. Estou falando para você e falando para mim, tá? Não estou falando, você faz e eu não faço. Quando nós meditamos sobre a santidade de Deus, nós ficamos mais fortes e mais determinados a viver livres do pecado. Eu tenho certeza que hoje você vai estar mais determinado em viver uma vida de santidade. Então considere 3 coisinhas que eu anotei aqui. Primeiro, é preciso entender melhor a gravidade do pecado. Não é brincadeira, não. E não é pequena coisa. Não existe pecadinho. Nós precisamos aprender como detestar o pecado, com o mesmo zelo que Deus demonstra para com todo o seu povo. Segundo ponto que eu acho que pode te ajudar a viver em santidade. Valorizar muito mais o amor profundo de Deus em nos salvar do pecado. Sabe o que acontece? É a gratidão diária, contínua, pela cruz do Calvário. Todas as vezes que eu peco e fico contente com o meu pecado, eu estou desprezando o sacrifício de Jesus por mim. Entende? Quando eu tenho muito prazer no pecado, eu estou desprezando a cruz do Calvário, ainda que eu diga que sou cristão. Não cabe. Não cabe. Você precisa se incomodar. Então você tem que valorizar aquele amor. Foi por amor. Foi por amor de Cristo naquela cruz, por mim e por você. Ele é santo como o Pai. Ele faz parte da triunidade. E um terceiro ponto, né? Toda pessoa que já é salva, ela tem um desejo, deve nutrir o desejo de compartilhar as boas novas do Evangelho.
Então veja bem, se afasta do pecado, reconhece, valoriza o amor que foi a cruz do Calvário e proclame as boas novas. Proclame. Gente, eu sou missionária e não tem graça eu viver e não falar do amor de Deus, não tem graça eu viver e não testemunhar, não tem graça eu não convidar outra pessoa para vir conosco para conhecer a Cristo. Eu preciso proclamar as boas novas do amor de Deus. Todas as pessoas ao meu redor, elas precisam perceber, elas precisam ouvir de mim que Jesus Cristo morreu por elas também. Responsabilidade minha e sua. E se nós fizermos esse importante trabalho, uma coisa é certa, fazendo ele com amor, tá? Não é por obrigação, não. Todo tempo que você meditar na santidade de Deus, você vai agradecer a presença dele na tua vida. Isso eu quero te convidar a fazer agora. Agradecer ao Senhor que, sendo santo, 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 te ama, te compreende, te acolhe e te dá uma nova oportunidade. E isso é fantástico. Não tem igual. Isso enche meu coração de alegria. E precisa, cada dia, encher mais os nossos e daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo e que o Senhor nos conduza em santidade até o tempo de encontrá-lo plenamente. Pai de misericórdia, eu muito te agradeço por me permitires estar aqui, falando de algo que para mim é tão grande, tão sublime, mas que me alegra tanto e que me faz feliz e que me impulsiona todos os dias. Eu quero te entregar a cada irmão, cada irmã que participou dessa escola bíblica e aqueles que ainda vão escutar. Eu quero te entregar, Senhor, para que eles possam viver em santidade, todos os dias abandonar o pecado. Um exercício constante, mas demonstrando que querem se achegar a cada momento a Ti, que querem se aproximar do Teu trono de graça e que queremos te dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E as forças do corpo nos faltem, porque Tu és grande e tão perfeito. Mas nós estamos aqui para dizer na nossa pequenez: perdoa todos os pecados que nós temos cometido contra Ti e que às vezes te colocam tristes para conosco. Mas dá-nos uma nova oportunidade hoje, Senhor. Abençoa, Paizinho querido, toda a Tua igreja. Santo, Santo, Senhor e Mestre, abençoa todos aqueles que preparam para que essa escola bíblica esteja no ar. Te agradeço pela vida do Salino, Senhor, te agradeço pela vida do Edil, os irmãos que cuidam da transmissão, os irmãos que usam as câmeras, Senhor. Muito obrigado. Só é possível chegar à casa dos nossos irmãos porque todo um outro exército está atrás. Te agradecemos por esse tempo de Trans-Niterói, em que o Senhor tem cuidado e tem salvado tantas vidas e que vai continuar salvando. Te entregamos nosso pastor, toda a sua família, cada líder de ministério, os pastores que compõem a família da Primeira Batista de Niterói. Te agradecemos cada funcionário que nós temos aqui no acampamento, Senhor. Nosso muito obrigado, Senhor, porque ainda que nós sejamos falhos, o Teu amor nos cobre. E a cada dia que a gente se levanta, o Senhor nos chama a viver em santidade. O Senhor volta e diz no nosso ouvido: sejam santos, como eu, vosso Pai, sou santo. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.